Aleluia! Amém, igreja? Eu sei que hoje está calor, mas Deus é bom. Amém? Em cada momento Deus é bom. Amém? Mesmo com calor abrasador, mesmo com frio, chuva, Deus é bom em cada momento. Então é uma alegria podermos celebrar ao Senhor. Hoje nós vamos estar a falar acerca da segunda parte, vamos entrar nesta segunda parte do versículo 14 de Isaías 54. Isaías 54, 14 diz: com justiça serás confirmada, estarás longe da opressão, porque já não temerás, e também do espanto, porque não chegará a ti. Hoje nós vamos estar a falar um pouco sobre esta parte de a ansiedade ou temor ou esta opressão já não estar perto de nós e podemos estar a viver em liberdade, numa nova vida em Cristo Jesus. Amém, igreja? Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador, a palavra diz que nós somos feitos uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós vivemos de novo. Nós somos ressurretos em Cristo. Quando eu penso nesta palavra ressurreição, é óbvio que eu penso na ressurreição de Cristo. Nós falamos acerca da sua morte, celebramos esta nova vida que nós temos em Cristo, mas também nós celebramos sempre essa ressurreição de Cristo ao terceiro dia. Amém? Estão comigo? Ao pensar nesta passagem de viver novamente, há uma outra passagem de ressurreição que eu gostava de ler hoje de manhã convosco. Uma semana antes da morte de Jesus, o seu melhor amigo, talvez era o seu melhor amigo, faleceu. E há uma história dessa ressurreição do amigo querido de Jesus, o amigo Lázaro. Então hoje nós vamos ler esta passagem, que é a passagem de Lázaro, ou a ressurreição de Lázaro. Eu tenho 3 áreas em que eu quero destacar nesta história para trazer esta iluminação para nós deste poder de viver novamente, dessa ressurreição que nós temos em Cristo Jesus. Então vamos abrir as nossas Bíblias em João 12 e vamos começar logo no início, no versículo 1. Então João 12, versículo 1, diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e da sua irmã Marta. Então Lázaro era um homem, tinha 2 irmãs, a Marta e Maria. Viviam na cidade, ou no povoado, na vila Betânia. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, a sua irmã, era a mesma que derramara o perfume sobre o Senhor e ele enxugara os pés com os seus cabelos. Então aqui dá a destacar que houve uma outra história anterior em que houve uma senhora que chegou aos pés, no meio de um jantar, chegou aos pés de Jesus e derramou um perfume caríssimo aos pés de Jesus e com os seus cabelos limpou o perfume e em adoração ministrou a Jesus. Então esta era a cena, ou esta era aquela família tão querida e tão dedicada à fé e à adoração a Jesus. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta e a irmã dela e Lázaro. No entanto, ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Judeia era o distrito onde estava Betânia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te e assim mesmo vais voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois
de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: o nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os discípulos pensaram que ele estava a falar simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para que morrermos com ele. Grande discípulo. Ao chegar Jesus, verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Diz a pessoa ao teu lado: 4 dias. Betânia estava a cerca de 3 quilómetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Maria ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Diz Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei, ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e, chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus também que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para lhe chorar. E chegando ao lugar, Jesus estava vendo-o. Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que acompanhavam Jesus, agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até ao sepulcro. Era uma grande gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, a irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não lhe falei que se vocês crescem, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves. Mas disse isso para causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixem-no ir. A palavra do Senhor. Aqui nós temos uma história bastante dramática. Talvez nunca presenciamos uma história assim. Eu nunca presenciei uma história assim. Mas é uma história bastante dramática e nós vemos Jesus, nós vemos uma família, nós vemos fé, esperança, mas depois também vemos desespero, ansiedade, medo, perda.
E nós vemos ali esta dinâmica entre Jesus e os homens, e a família e a humanidade. Nós vemos aqui o contraste entre Jesus também, que pode abrir os olhos aos cegos, pode abrir os ouvidos aos surdos, pode até curar os leprosos. Jesus que decidiu esperar um pouco mais antes de ir ter com Lázaro. Jesus que parece uma dinâmica em que nós até podemos entrar em revolta, não entendendo a lógica por trás das ações e as escolhas, do timing, da escolha da agenda de Jesus. Até podemos dizer, Jesus, como é que fizeste isso? E nós podemos dizer, por que isto aconteceu desta forma? Mas depois, no final da história, nós podemos dizer, ok, eu entendo e vejo o milagre. Mas o processo até chegar ao milagre é um processo confuso. Se nós olhamos para esta história de Jesus, porque cada história na Bíblia de Jesus é uma história de uma realidade para nós. Nós podemos olhar para esta história e nós podemos até pôr-nos quase no lugar desta família. Talvez nós, ou talvez sim, ou talvez não, nós não passamos por um falecimento de um ente querido. Mas talvez passamos por momentos em que há desespero, há confusão, há ansiedade, estresse e tristeza, em que nós não esperamos ou nós não entendemos porque que Jesus demora tanto tempo. Nós não entendemos porque que há esta espera, porque que nós temos que passar o que é que nós estamos a passar. Nós até vemos Jesus a chegar à nossa vida, mas nós dizemos, já é tarde demais. Marta e Maria viraram para Jesus, Jesus, porquê é que estás a chegar agora? Passaram 4 dias. Lázaro está no túmulo, aquilo fechado, selado. Porquê é que só estás a chegar agora? Não demora assim tanto tempo de chegar de zona norte de Israel até Judeia. Não demora assim tanto tempo. Porquê que só estás a chegar agora? Muitas vezes nós podemos estar aqui neste processo da nossa vida, passar por dificuldades. Eu passo por dificuldades, eu sei que provavelmente vocês passam por dificuldades. É que nós podemos estar a questionar a nossa fé, questionar o percurso da nossa vida, questionar o que está aqui a passar. Até nós não temos força para chegar em frente, de andar um passo para frente, e nós dizemos, Jesus, porquê que estás a demorar tanto tempo? Porquê que está a demorar tanto tempo? Eu não entendo o teu timing, eu não estou a entender. Em que estas 2 mulheres, em que várias vezes é mencionar que Jesus amava esta família. Não é escrito essas palavras de mais ninguém. Esta história de 11 versículos é uma das mais compridas no Evangelho de João, porque realmente esta é uma história muito importante, que Jesus realmente amava muito esta família. Quando ele estava a chegar, estas palavras de ser muito comovido, é uma expressão muito forte. É quase ele estar assim a andar e ser comovido, é que ele não consegue andar mais. Não era algo fraco, não era somente umas lágrimas pequenas a cair do seu rosto, não era nada disso. Ele era comovido profundamente em tristeza. Significa que este homem, Jesus, amava profundamente. Estava comovido com a dor deste povo. Mas este povo já tinha perdido esperança, porque já tinha passado 4 dias. 4 dias. Eu pergunto-te hoje, qual é que é a situação da tua vida? Qual é a situação em que tu estás a passar? É uma situação em que Deus já não pode agir porque já passou tempo demais? Já perdeste a esperança? Estás num rol de ansiedade e de medo e de perturbação em que já não dá para ver solução porque já é mau demais? E pensas que já passaram 4 dias. Jesus, como é que tu vais fazer um milagre? Já passou 4 dias. O teu tempo já passou, Jesus.
Devias ter estado cá 4 dias atrás, ele ainda estava vivo, estava somente doente. Devias ter estado cá. Jesus, quando é confrontado por esse desespero, esse medo, essa ansiedade, o que é que ele diz em versículo 25? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Isso é versículo 25 de João 11. Ele declarou estas palavras que ele é a ressurreição. Mesmo antes de ser ressurreto dos mortos, uma semana antes de passar pela crucificação e ressuscitar, Jesus disse que eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. No meio da circunstância que vocês estão a passar, eu sou a vida. Eu sou a ressurreição. Eu sou a tua esperança. Eu sou o livramento dos problemas em que tu estás a passar. Jesus não quer que nós olhemos para os problemas. Jesus quer que nós olhemos para Ele, que é a ressurreição. Tantas vezes, quando nós passamos por problemas, vem aquela ansiedade sobre nós e Jesus já passou o prazo, já não há solução. Mas Jesus diz, olha para mim, eu sou a vida, eu sou a esperança. Isso é o grande segredo para o nosso livramento. Mas depois, há algo interessante, quando Jesus chega ao túmulo, chega àquela caverna com uma pedra em frente, faz lembrar muito o túmulo que ele ia ser posto uma semana seguinte, em que havia uma pedra colocada em frente. Jesus, ao chegar até essa pedra, dizendo a palavra anterior que eu sou a ressurreição, por que Jesus não tirou a pedra? Sendo o autor da vida, sendo o Criador dos céus e da terra, Deus, em forma de homem, por que Ele não disse, tira a pedra? Por que Ele diz às pessoas à volta, tirai a pedra? Tirai a pedra. Jesus estava a entrar naquele lugar da ansiedade, mas Ele depois estava a querer que aquela gente, aquelas pessoas participassem no momento do milagre. Ele queria que essas pessoas entrassem naquele lugar de um milagre e tirassem a pedra. Enfrentassem o medo. Até, desculpem a expressão, o nojo. Porque ao tirar a pedra, a própria Marta disse, mestre, nós não queremos fazer isso. Já há 4 dias e aquilo cheira mal. Nós não queremos tirar a pedra. Isso é uma lição muito forte para nós hoje. Quando nós passamos por dificuldades, nós colocamos uma pedra sobre a dificuldade. De uma dificuldade que lá dentro aquilo cheira mal. E nós colocamos uma pedra sobre isso porque nós não queremos que ninguém mexa naquela área da nossa vida. É o lugar de mais tristeza, de mais medo, de mais morte. E nós sabemos que aquilo cheira mal. Mas Jesus disse para nós, tal como Ele disse para aquela família preciosa, tirai a pedra. A única forma de nós sermos vivificados por Jesus é abrir o nosso coração completamente, mesmo sabendo que aquilo cheira mal. Talvez há áreas na tua vida, neste processo de esperar pelo milagre, esperar para a intervenção de Deus, em que por causa de medo, por causa da ansiedade, tu sabes que aquelas áreas são mal cheirosas, são áreas de morte, são áreas em que não queres que ninguém olhe para isso, nem que ninguém chegue ali perto, não queres que ninguém toque nessa área porque cheira mal. Jesus, para conseguir trazer a ressurreição, trazer a vida
eterna, a vida real para todas as áreas da nossa vida, Ele precisa ter acesso total à nossa vida, mesmo para as áreas que não são agradáveis. Vocês estão comigo? Estão comigo? Há áreas da minha vida em que eu tive que deixar que Jesus entrasse, mas para Jesus entrasse, eu precisava de abrir o meu coração. Eu precisava dizer: Jesus, esta área eu tenho escondido. Há morte lá dentro, mas é uma área escondida. Mas eu preciso que tu entres. Então tu estás a dizer: tirai a pedra, então eu vou tirar essa pedra. A única forma de haver vida novamente é retirar a pedra. Então o segundo ponto aqui nesta história é que nós precisamos de tirar a pedra. Jesus não vai tirar a pedra. Jesus quer que nós tiremos a pedra que bloqueia o nosso coração. Qual é a pedra que bloqueia o teu coração hoje? Qual é a pedra que bloqueia o fluir de Deus para todas as áreas da tua vida? Hoje Deus diz: tira essa pedra. Tira essa pedra do teu coração. Tira essa pedra que esconde o que eu quero fazer na tua vida. A terceira área, e a última área que eu vou mencionar hoje, é aquele versículo 43. Diz que depois de tirar a pedra, Jesus disse e clamou em grande voz: Lázaro, sai para fora. Versículo 44. E o seu rosto estava envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Mais uma vez, Jesus podia ter liberto Lázaro, tirado daquelas faixas envoltas. Jesus podia ter dito: olha, quando ele sai fora, ele vai estar completamente limpo, com roupas novas, vai ser lavado. Mas ele não estava assim. Quando Lázaro sai fora, ele estava envolto de faixas fúnebres. Quais são essas faixas fúnebres? Era muito semelhante às múmias de Egito, em que eram faixas fúnebres com uma pasta bem cheirosa para não cheirar tão mal o morto. Imagina isso, não era somente uma faixa leve de roupas de lavar limpas, era uma faixa suja, peganhenta, em que Jesus olha para aquele homem e o seu talvez melhor amigo aqui nesta terra, e olha para ele e diz: sai fora. Ele está amarrado ainda. E ele diz para aquelas pessoas que estavam a ver a cena, ele diz: tira estas faixas, liberta-o. Não somente Jesus convidou ao público, convidou as pessoas, a família, para participar no milagre, abrindo o sepulcro. Jesus também queria a participação daqueles espectadores ao tirar as faixas fúnebres daquele homem. Não somente Jesus quer que nós abrimos o nosso coração, mas Deus quer que nós sejamos libertos da opressão que trava a nossa vida. Quais são as áreas na tua vida? Quais são aquelas áreas que não somente são áreas escondidas, áreas ocultas, áreas em que não dás acesso a Deus para entrar, mas quais são as áreas também que estão amarradas, em que tu precisas desta libertação total na tua vida, para que haja esta vida completa de Cristo. Jesus quer que andamos com uma vida nova, que nós sejamos ressurretos, uma vida nova em Cristo Jesus. Por isso que Ele chama-nos para fora. Ele chama o teu nome para fora. Ele ama-te profundamente, mas Ele depois convida-te também para entrares nesta vivência nova, em que vais ser liberto de todas as faixas fúnebres da tua vida. Então hoje eu quero convidar-te
para reconhecer estas áreas. Através desta história, nós podemos ver verdades que são bastante profundas. Verdades em que nós precisamos de, no meio de uma situação de ansiedade, de medo, nós precisamos de acreditar que Jesus não está atrasado. Que mesmo assim, Jesus ama-te. Jesus ama cada um de nós. Ele não está atrasado, Ele não está de propósito a chegar mais tarde para ser cruel para conosco, para deixar-nos passar por mais momentos de dor. Não é a sua intenção a crueldade, mas Deus quer nos libertar e ser glorificado através de todo este processo. Então, se tu estás a passar por um momento de dor, de dificuldade, coloca os teus olhos em Jesus. Ele é a vida, Ele é a ressurreição. Nele está a plenitude de todas as coisas. Amém? Amém? Vamos depois também começar a abrir o nosso coração a Ele. Vamos começar também a retirar os obstáculos. Vamos abrir o nosso coração, aquelas áreas em que nós não queremos mexer, porque doem. Aquelas áreas em que vai trazer na memória que nós perdemos alguém muito precioso, perdemos alguém, algo, que nós estamos a passar por esta dor, esta dificuldade. Vamos deixar Jesus entrar nessa área. E depois vamos também nos libertar desta opressão. Vamos libertar-nos do medo, da culpa, do passado, talvez de palavras que nós ouvimos de outras pessoas, da ansiedade, experiências negativas. Vamos livrar-nos disso tudo e receber não somente a vida que vem da voz de Jesus. Quando Jesus falou, Lázaro, sai fora, a vida entrou naquele homem, mas aquele homem precisava ser ainda liberto para experimentar a plenitude da vida. Jesus liberta-nos pela sua palavra. Ao olhar para ti, Jesus diz, sai para fora, recebe a vida. E nós saímos para fora. Mas nós precisamos de ser libertos. Nós precisamos de largar o medo, perdoar as pessoas, largar a opressão, dizer, não aceito mais isso, eu quero ser livre disso, eu quero ser restaurado, eu não quero viver mais com essas ataduras, eu quero que estes rios e águas vivas, que é o Espírito de Deus, entre em mim e traz uma nova vida, eu quero ser ressurreto e liberto, em nome de Jesus. Amém? Amém? Pensava que vocês já estavam a dormir com este calor, eu sei que é fácil. Eu sei que há mais moleza, mas Deus é bom em cada momento. Amém? Vamos ficar em pé, igreja. É fácil claro que nós estamos vivos, porque nós estamos aqui nesta sala, mas é fácil nós estarmos fisicamente vivos, mas no nosso interior estarmos mortos. É fácil nós sabermos o que é preciso fazer, temos o nosso trabalho, o nosso emprego, as nossas rotinas e as nossas responsabilidades. Então nós seguimos passo em frente, passo atrás de passo, passo em frente de passo. Seguimos as rotinas, as responsabilidades são cumpridas, mas não há vida. Não há a vida de Deus em nós. Por fora nós estamos vivos, mas por dentro estamos mortos. É isso que a ansiedade, o desespero, a falta de esperança, as derrotas fazem em nós. Por fora há um andar em frente, mas por dentro há uma sequidão. Há morte. E hoje Jesus quer trazer vida. Hoje Jesus diz que eu sou a ressurreição e eu sou a vida.
E Ele quer soprar vida, quer chamar vida para o teu homem interior, para o teu ser mais interior. Ele quer dizer, vida, vem para fora. Eu quero que vives novamente. Então hoje de manhã, se há esta realização, que tu dizes, sim, eu reconheço que por fora eu estou a andar para frente, mas é somente um andar para frente, não há essa vida real, vida de Cristo em mim, não há essa vida do Espírito de Deus em mim, e hoje eu quero ser vivificado, eu quero ser avivado, eu quero sair para fora de onde eu tenho estado até agora. Então eu quero convidar, só põe o braço no ar e dizer, eu preciso desta vida, eu preciso desta vida em mim. Eu não quero somente seguir as rotinas, só por fazer, só por ser, só por... Toda a gente faz, só porque é a minha responsabilidade, mas eu quero viver. Põe só o braço no ar mais alto e dizer, eu quero, eu reconheço. Isto é quase todos aqui na sala. Deus é bom. Deus é bom porque Ele vê a tua vida, vê a minha vida. E mesmo ter passado o tempo que nós achamos aceitável, Jesus olha para nós e diz, é hora de viver. Hoje é dia de vida. Hoje é dia de vida. Hoje é dia em que Jesus quer dizer, vem para fora. Hoje é o dia de vida. Então só coloca a mão sobre o teu coração. A palavra diz que nosso coração é o lugar mais íntimo, é o lugar do nosso tesouro, é o lugar onde o Espírito Santo habita, é o lugar mais íntimo do nosso ser. Põe só a mão no teu coração e começa a dar acesso ao Espírito Santo. Tal como aqueles espectadores tiveram que abrir o túmulo, começa a dizer, eu abro neste momento o túmulo do meu coração, em que neste momento não há vida, há morte, em que aquilo cheira mal, há derrota, em que eu tenho posto em causa a bondade de Deus por causa da demora da resposta. Abre em sinceridade, abre neste lugar de intimidade, diz, eu deixo-te entrar. Eu quero ser visto hoje de manhã por Ti, Jesus. Quando nós abrimos o nosso coração, Jesus tem acesso para sondar, para ver o que é mais escuro, o que é mais feio, o que é que está a passar cá dentro. Então, quando tu colocas a mão sobre o teu coração, diz, eu abro o meu coração para Ti, Jesus. Eu quero que Tu vejas o que eu não mostrei a mais ninguém. O que é feio, o que é moribundo, o que é mal cheiroso, onde tem havido morte e desespero, talvez até pensamentos de suicídio, pensamentos de desespero, de fazer mal a mim próprio. Senhor Deus, eu mostro estas áreas, são áreas feias, Senhor, mas eu dou-te acesso. Faz esta oração ao Senhor. Deixa Jesus olhar profundamente para as áreas mais ocultas do teu coração. Oh Jesus, obrigado, porque o Teu amor é perfeito. Tu não olhas para nós com desdém, não olhas para nós, Senhor, com nojo ou com vergonha, mas com profundo amor, porque Tu queres trazer ressurreição. Tu queres que nós vivamos novamente. Aleluia, Senhor. Obrigado, louvado seja o Senhor.
neste momento, que isto é um momento sagrado. Isto é um momento santo. Então valoriza este momento. Deixa que Jesus sonda. Redentor, Redentor, é o nome do meu Deus. Enquanto o grupo de louvor está a ministrar esta música, só deixa que o Espírito Santo sonda o teu coração. Compaixão, Eu creio que o Espírito Santo vai começar a iluminar áreas em que talvez até tens esquecido dessas áreas, porque são áreas traumáticos. Há áreas em que alguém ou alguma coisa fez-te mal no teu passado. Com os olhos fechados e a mão sobre o teu coração, deixa somente o Espírito Santo iluminar e que a sua luz entre naquele sepulcro e que os olhos de Jesus olhem para dentro do teu coração. Bondade, bondade é o nome do meu Deus. Cordeiro de Deus, dador da vida, princípio e fim, Jesus o Cristo, Rei dos Reis, Deus da vida, é o nome do meu Deus. Depois de Jesus ter acesso ao nosso coração, Ele chama-nos para sair fora. E este lugar, Jesus está a derramar o seu amor sobre o teu coração, mas Ele também, Ele está a chamar-te para este lugar de largar as faixas fúnebres que têm estado a amarrar a tua vida. Ele convida-te para largar as ofensas, largar a tristeza que tem sido a tua identidade até agora por causa das dificuldades, por causa dos traumas, por causa das ofensas, por causa das traições, por causa talvez do divórcio, por causa de seres maltratado, em que Jesus está a convidar-te nesta hora de largar. Então, num ato simbólico, somente tira a mão sobre o teu coração e larga. Faz só este ato, dizer: eu largo aos teus pés, Jesus. Todo o medo, toda a culpa, toda a ansiedade, toda a depressão, toda a confusão na mente, toda a ofensa, tudo que tem estado a bloquear a minha vida, todas aquelas experiências do meu passado, nesta hora, eu largo, eu lanço aos teus pés. Cada um de nós sabe as áreas em que tem estado amarrado até agora. Cada um de nós sabe, porque cada um de nós tem uma história. Então, nesta hora, só faz este gesto com as tuas mãos. Eu largo aos teus pés. Eu largo aos teus pés. Eu não vou ter esta identidade mais, mas eu largo aos teus pés, Jesus. Eu largo todas estas faixas que têm-me amarrado ao longo de tantos anos.
E hoje eu aceito esta nova vida em Ti, Cristo Jesus. Amém, igreja? Amém. Amém. Aleluia. Começa só a adorar ao Senhor. Levanta só as tuas mãos e diz obrigado, Jesus, porque Tu és bom, Senhor. Tu és bom, Senhor. Obrigado porque este é um novo dia na minha vida. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque é uma nova vida. Eu sou vivificado em Ti, Jesus. Por Ti, Jesus. Pelas Tuas palavras de vida, eu sou ressurreto, Senhor. Já não sou mais preso ao meu passado, mas estou livre por Ti, Jesus. Aleluia, Senhor. Algo novo faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, quero viver algo novo. Vamos cantar com força estas palavras. Teu coração arde Fazendo novo. todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Não é só sobreviver, Eu mas é quero viver algo novamente. novo. Eu quero viver, faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo, faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Santo Deus tem algo Espírito. novo para ti. Santo Espírito tem algo novo para ti. Tem uma vida nova. Hoje é um novo dia na tua vida. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, traz desce vida, como e fogo. vida em abundância. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, vem sobre cada um Santo de nós. Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Queremos. Santo Espírito, desce como fogo. Nova alegria, Santo Espírito, uma nova desce vida, como fogo. uma nova paz. Incendeia, incendeia. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo o medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Amém, igreja. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus é a nossa ressurreição.
Então, ao longo desta semana, quando ainda começas a sentir aquela opressão, aquela ansiedade, aquele medo, novamente abre o teu coração a Ele e diz: Jesus, eu preciso dessa ressurreição, essa vida novamente. Espírito Santo, vem sobre mim, enche-me com a tua presença. Amém, igreja? Uma semana abençoada em nome de Jesus. Se a fé move montanha, então se moverão. Vimos a ti com esperança, esperamos aqui.